Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor José Maria, dando início ao módulo 3 do curso Português para Concursos. Você estudou comigo aí nos módulos anteriores toda a teoria de convenções de escrita, morfologia, né? Morfologia dando especial atenção aí a verbos e pronomes, não é isso? Trabalhamos também a sintaxe do período simples, enfim, estamos aí varrendo toda a teoria da língua portuguesa, né, aquela mais comumente exigida, né, nos editais de concurso, tudo bem? Essa aula, você está vendo aí o título dela, Orações Subordinadas Substantivas, nós vamos dar o pontapé na sintaxe do período composto, ok? Sabemos aí que o período composto ele pode ser classificado como composto por subordinação e composto por coordenação, não é isso? Nós vamos iniciar aqui pelo período composto por subordinação, detalhando aí o primeiro tipo de oração subordinada, que é a subordinada do tipo substantiva, tá ok? Antes disso, eu preciso só entender aqui qual é a ideia, né, do período composto por subordinação, ok? Você está vendo aqui, né, uma divisão, né, um esquema, né, ok? As orações que compõem o período composto por subordinação, eu tenho dois tipos de orações, ok? As orações do tipo principais e as orações do tipo subordinadas, né? Ok? E veja que as subordinadas, elas desempenham um papel aí, elas têm uma divisão, né? Substantivas, adjetivas e adverbiais, perfeito? E cada uma delas tem aí uma subdivisão, você está observando aí, né? As substantivas subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, apositivas e completivas nominais, as adjetivas restritivas e explicativas e as adverbiais aí, as diversas circunstâncias verbais, né, causais, comparativas, concessivas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, temporais e proporcionais. Pois muito bem, nós vamos iniciar o nosso estudo pelo período composto por subordinação, né? Vamos varrer todos os tipos de oração subordinada. Feito tudo isso, né, vamos estudar depois o período composto por coordenação, tá? Moçada, mas eu preciso entender, né, como eu vou começar pelo período composto por subordinação, eu preciso entender o que é uma oração subordinada. Eu preciso entender exatamente o que diferencia, né, um período composto por subordinação de um período composto por coordenação. Vejamos, o que é uma oração subordinada, né? É aquela que exerce uma função sintática em uma oração principal. Não é verdade? É aquela que exerce uma função sintática. Veja só, você estudou comigo do período simples as diversas funções sintáticas, né? Estudamos o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o adjunto adnominal, enfim. Estudamos todas as funções sintáticas de uma oração. Tá ok? O que acontece? Essas funções sintáticas elas não vão sumir daqui, né? Elas continuam aqui, tá? Elas sobrevivem aqui, tá certo? O que acontecia lá no período simples, né? No período simples, né, eu tinha termos, né, que exerciam funções sintáticas. Aqui no período composto por subordinação, o que vai acontecer? Eu vou ter orações que vão desempenhar uma função sintática. Ok? Então é isso que define o período composto por subordinação. Ó. Há uma dependência, ok? Há uma dependência sintática entre as orações que compõem o período. Ok? Então, antecipando aí para você, né, a diferença do período composto por subordinação e do período composto por coordenação. No período composto por subordinação, há um vínculo sintático entre as orações, ok? Há um vínculo sintático. Elas são dependentes uma da outra, ok? Enquanto que no período composto por coordenação não há essa dependência sintática. Então, é até uma questão que é posta sempre para a gente, né? Quando o pessoal fala orações subordinadas, orações coordenadas, o pessoal diz as orações subordinadas elas são dependentes, as orações coordenadas elas são independentes. É muito vago isso, tá? Essa dependência a gente tem que especificar, uma dependência no nível sintático, ou seja,
uma oração é função sintática de outra. Para exemplificar isso, eu trouxe aqui duas frases, dois períodos, né? Dois períodos compostos. Ó, cada um desses períodos composto, né, de duas orações. Ó. Olha aqui o primeiro período, né? Ó, eu preciso, é a minha primeira oração. Que você colabore comigo é a segunda oração, perfeito? Tenho receio de decepcionar meus amigos próximos. Tenho receio é a minha primeira oração. De decepcionar meus amigos próximos é a segunda oração. Doutores, existe aqui uma relação de dependência sintática entre essas orações. Trata-se aqui de um período composto por subordinação. Como é que você conclui isso, professor? Fácil. Aqui nessa primeira frase, eu preciso. Você sabe que o verbo precisar é um verbo transitivo que indireto, né? Ele vai solicitar da gente um objeto indireto. Quem é o objeto indireto dele? Eu preciso de quê? Tá aqui o objeto indireto dele. O objeto indireto dele é toda essa oração. Que você colabore comigo. Ou seja, essa segunda oração, ok, ela é objeto indireto dessa primeira oração. Eu digo, portanto, que a primeira oração aqui é uma oração principal. E a oração segunda aqui é uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela é função sintática dessa oração principal. Deu para entender? Ok? Então, olha aí, o período composto por subordinação. Uma oração é dependente de outra, sintaticamente falando. Tenho receio. Vamos lá, tenho receio. Receio o que é? Receio é um nome, né? O nome receio, ele pede um complemento. Receio de quê? De decepcionar meus amigos próximos, né? Ou seja, essa oração segunda aqui é um complemento nominal dessa primeira. Ok? Essa primeira oração, portanto, é a nossa oração principal. Ok? Essa oração segunda é a nossa oração subordinada. Ok? Então, moçada, o que define um período composto por subordinação é a presença de uma oração principal e de uma oração subordinada. Pelo menos uma oração subordinada, né? A uma principal, tudo bem? Existe entre as orações uma relação de dependência sintática. Uma oração é função sintática de outra. Ok? Definido isso, eu posso começar a especificar cada uma das orações subordinadas. A primeira oração subordinada, ok? Que é a primeira, enfim, que é a que serve de abertura aqui para a nossa aula, né? É a oração subordinada substantiva, moçada. Essa oração, ela é exercida, né, por funções aqui que desempenham o papel substantivo. Quem são? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto e complemento nominal. Se você observar bem, se você voltar lá no período simples, o núcleo dessas funções sintáticas era geralmente um substantivo, concorda? Era geralmente um substantivo. Detalhe interessante, né? Daqui a pouco eu vou te falar um método interessante, um método fácil, né, de você identificar uma oração substantiva. Daqui a pouco eu vou te citar isso aí. Outra coisa interessante também, os concursos eles gostam muito de ver os aspectos ligados à construção do período. O que acontece? Né? Nas orações substantivas desenvolvidas, o que são as desenvolvidas, né? São as que trazem de forma explícita o conector. Algumas não trazem de forma explícita o conector, são as reduzidas, né? Falaremos dela ao longo do módulo, ok? As desenvolvidas, elas trazem, né, os conectores. E no caso, né, das subordinadas substantivas, geralmente é o que e o se. Tá certo? Que são denominados de quê? São denominados de conjunções integrantes. Então, olha só, o que e o se que tantas funções desempenham na língua, né? Ok? Tantas funções desempenham na língua. Eles, né, quando introduzem orações substantivas, eles são denominados de conjunções integrantes. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar especificando aqui as orações substantivas. Vamos agora entrar na subdivisão delas. A primeira substantiva que eu analiso aqui é a subjetiva, né?
O aluno às vezes fica muito assustado com essa denominação, né? Ela é muito extensa, oração subordinada, substantiva, subjetiva, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O aluno fica um pouco assustado. Moçada, não tem que ficar assustado, ok? Essa classificação, ela na verdade é uma consequência da função sintática. O importante é você identificar a função sintática. Identificou a função sintática, a classificação é uma mera consequência. A subjetiva, qual é a função sintática? Está dizendo aí, né? É a função de sujeito. Você já ouviu falar no sujeito oracional, né? Já ouviu falar no sujeito oracional? Pois é. Tá? Oração subordinada, ok? Substantiva subjetiva, tá? É outro nome, né, que a gente pode dar ao sujeito oracional. Perfeito? É outro nome que a gente pode dar. Então, como é que eu fiz aqui? Ó? Eu primeiro fui lá no período simples, que a gente está mais habituado, né? Ó. Peguei essa frase aqui, ó, é necessária a sua presença. Isso aqui é um período simples, né? Só tem uma oração, ok? Essa oração é uma oração absoluta, né? Ok? Aí como é que funciona aqui, ó? O que é necessário? Ó, a sua presença, né? É necessária. Ok? Trata-se aqui do sujeito dessa oração. O que eu quero fazer com esse sujeito? Eu quero fazer com esse sujeito o seguinte, ó, eu quero transformar esse termo oracional numa oração. Ok? Ou seja, precisa aparecer um verbo aqui. Aí perceba, ó, quem que apareceu aqui? Ó? Apareceu o que, né? O que vai ser o meu conector. Tá certo? Ó? É necessário que você esteja presente. Aí perceba aqui, moçada, ó. Mesma pergunta que eu vou fazer, ó. Quem é o sujeito de é necessário? O que você vai responder? Você vai responder, ó, essa segunda oração. Essa segunda oração, né, vai ser a minha oração subordinada. Por quê? Porque ela vai ser sujeito dessa oração aqui, que é a principal. Uma maneira fácil de você identificar uma oração substantiva, ó, é necessário. O que é necessário? Isso é necessário. Ok? A oração substantiva, ela equivale a um pronome substantivo. É necessário algo, é necessário isso. Né? Fica mais claro aqui que se trata, né, de uma função substantiva. Tudo bem? Aí eu reduzo para o período simples. Ó. Isso é necessário. Quem é o sujeito? Isso. Né? Então veja, oração principal é a primeira. Ok? Oração principal é a primeira. Aqui requer uma função sintática. Oração subordinada é a segunda. Ok? É oração porque tem verbo. É subordinada por quê? Porque é função sintática da principal. É substantiva porque essa oração desempenha um papel substantivo. Ela equivale, uma maneira fácil de você ver isso, ela equivale a um pronome substantivo. E é subjetiva, né, porque a função sintática desempenhada aí pela oração é a função sintática de sujeito. Então, oração subordinada substantiva subjetiva, ou, se você quiser, de forma mais simplificada, né, um sujeito oracional. Perfeito, moçada? Maravilha, né? Ó, tem um detalhezinho de concordância super importante, vale a pena ser citado já agora. Né? Vale a pena ser citado já agora. Quando você estiver estudando comigo concordância, eu vou citar para você. Ó, a concordância com o sujeito oracional, né? Então, havendo oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, havendo um sujeito oracional, o verbo da oração principal estará necessariamente flexionado, ó, na terceira pessoa do singular. Ou seja, o verbo de um sujeito oracional, ok, ele é flexionado na terceira pessoa do singular. Para concordar com isso, né? Na verdade é para concordar com isso, né? Quando você faz a substituição da oração substantiva pelo isso, né? Ele vai ter que concordar na terceira pessoa do singular, o verbo, né? Então já antecipe aí esse caso de concordância verbal, tudo bem? Maravilha. Ó, ainda insistindo um pouco na oração subjetiva, né? Na oração substantiva subjetiva ou do sujeito oracional. Porque ela aparece para a gente, ó, de algumas formas, né? É interessante que a gente entenda como é que são essas configurações. Basicamente, né, eu vou citar aqui para você algumas estruturas típicas, né, da oração principal. Ó, primeira estrutura típica, ó, verbo de ligação mais predicativo
mais oração substantiva subjetiva. Muito comum essa construção. Ó. Perceba aqui comigo, ó, é impossível, né, fazer isso. Parece certo que choverá muito. Então, ó, é impossível o quê? Né, parece certo o quê? Ó, tudo isso aqui equivale a isso, né? Então, olha só, orações substantivas, né, equivalem a um pronome substantivo, tem função substantiva, né? Ó, o que é impossível? Alguma coisa é impossível, e isso é impossível, é o sujeito, né? É o sujeito, tá certo? O que parece certo? Alguma coisa parece certo, ok? O que parece certo? E isso parece certo, é o nosso sujeito. Portanto, ó, nós temos aqui a primeira oração, que é a principal. Essa principal aqui, ó, verbo de ligação mais predicativo, acompanhada da oração substantiva subjetiva, ok? Que vai desempenhar aqui o papel de sujeito oracional, né? É a nossa oração subordinada. Bem, então, essa é uma configuração muito típica, né, para a aparição aí da subordinada subjetiva, né? Oração principal, verbo de ligação mais predicativo, seguido da oração substantiva subjetiva. Tudo bem, moçada? Maravilha, né? Qual é a outra construção aqui, professor? Ó, verbo na voz passiva, seja ela sintética ou analítica, seguido, né, de uma oração substantiva subjetiva, seguido de um sujeito oracional. É outra construção possível, ó. Sabe-se o que? Sabe-se que tudo foi em vão. Sabe-se o que? Sabe-se isso, né? Ó. Sabe-se isso. Perfeito? Em outras palavras, ó, sabe-se isso é a mesma coisa que dizer o que? Isso é sabido. Aqui você tem uma voz passiva do tipo sintética, né? Esse se aqui, ó, é a partícula passivadora, né? É a partícula passivadora. Perfeito? E o isso vai ser o meu sujeito. Ó, foi anunciado que haverá uma reforma política. Foi anunciado o quê? Foi anunciado isso. Isso foi anunciado, né? Então perceba, aqui você tem uma voz passiva do tipo analítica, né? Perceba o verbo, né? O verbo, ó, sempre na terceira pessoa do singular. E perceba também o seguinte, ó, a primeira oração, né? E a segunda oração aqui, subordinadas, ó, quem apareceu aqui? Apareceu o que, né? Ó, o que aparecendo aqui pra gente? Quem é o que, né? Os concursos gostam de identificar esse que, tá, moçada? Ó, são as minhas conjunções integrantes. Por que são conjunções integrantes? Né? Porque elas introduzem uma oração substantiva. Então, o que e o se, daqui a pouco a gente vai ver um uso para o se também. O que e o se, quando eles introduzem orações substantivas, eles são denominados de conjunções integrantes, né? Vamos guardar isso aí. Perfeito? Ainda insistindo, pessoal, um pouquinho com as subjetivas, né? Você veja aqui a importância do sujeito oracional, né? Cuidado com isso aqui, ó. Eu vejo muita gente boa às vezes cair nessa armadilha. Ó. Os verbos acontecer, convir, constar, ocorrer, parecer, urgir, eles vão pedir para você, pessoal, um sujeito, tá? Eles vão pedir para vocês um sujeito. Então o que acontece? Às vezes eu vejo gente boa mesmo. Ó, parece que todos comparecerão à cerimônia. Convém que haja novas reformas. Ocorre que nem todos concordamos com isso. Ó, parece o que? Parece isso. Convém isso. Ocorre isso. Todas essas orações aqui, ó, introduzidas novamente ele, todas elas introduzidas pelo que, ok, conjunção integrante, serão orações subordinadas substantivas. O que o pessoal confunde? Ó, o que o pessoal confunde? Convém o quê? Convém alguma coisa. Aí o pessoal classifica esse alguma coisa como um objeto direto. Ocorre o quê? Ocorre alguma coisa. Aí o pessoal classifica esse alguma coisa como objeto direto. Não é objeto direto não, pessoal. É sujeito. Alguma coisa ocorre. Né? Ocorre com alguém. Tá? Alguma coisa sujeito convém a alguém. Tá certo? Isso aqui, ó, você vai classificar como sujeito. Tudo bem? Não caia na armadilha de classificar aqui essas orações como objetos diretos, não. Ok? Não caia nessa armadilha, não. Muita gente boa
já vi cair nessa armadilha, tá? Cuidado com isso aí, tudo bem? Então, é necessário aqui que a gente mate aqui essa possibilidade de erro, né? Maravilha. Vamos seguir. Ó, além das subordinadas subjetivas, há também as outras subordinadas aqui substantivas. Ó, as objetivas diretas. Aqui fica claro, né? Ó, objetiva direta, qual é a função sintática? Objeto direto. É o objeto direto, não é verdade? Então, ó, não sei se estarei aqui. Não sei o que? Não sei isso. Ó, veja, apareceu o se aqui, né? Apareceu o se aqui, conjunção integrante, né? Está introduzindo uma oração substantiva. Qual é a função sintática desse isso, moçada? É um objeto direto. Ó, a classificação aqui geral, né? A classificação completa da oração, né? Uma oração porque tem verbo, subordinada porque essa oração é função sintática de uma oração principal, não é verdade? Substantiva porque equivale a um pronome substantivo, tem função substantiva essa oração. Objetiva direta porque é essa a função desempenhada por ela. Mesma coisa aqui, ó. Ela prometeu que nos ajudaria. Ó, que nos ajudaria. Ó, mais uma vez o que, né? Ela prometeu o que? Ela prometeu isso. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta também. Trata-se de um objeto direto do verbo prometer, né? Mais uma vez, ó, o que e o se introduzindo essas orações, né? Conjunções integrantes. Perfeito? Todos esses detalhes o concurso vai cobrar de você. Tá? As bancas vão cobrar de você. Então, por isso que é importante esse detalhamento, né? Esse detalhamento não é à toa, não. Ó, da mesma forma, pessoal, né? Objetiva indireta. Eu vou precisar de um objeto indireto agora. Ó. Lembre-se o que? De a farmácia. Lembre-se disso. Lembre-se disso, né? Trata-se aqui de um objeto indireto. Ó, gosto de viajar sem rumo. Gosto de quê? Gosto disso. Tá certo? Trata-se aqui de um objeto indireto. Perfeito? Então é isso, moçada. Ó. Objetiva, a classificação ela assusta, né? O tamanho dessa classificação assusta, mas enfim, é só uma consequência. Ó. É oração porque tem verbo, é subordinada porque é função sintática dessa outra oração que é a principal, é substantiva porque equivale a uma função substantiva, equivale a um pronome substantivo, é objetiva indireta porque é essa a função sintática desempenhada por essa oração. Tá, joia? Vamos na sequência. A predicativa, muito tranquilo identificar a predicativa. Ó. O verbo de ligação aqui não deixa a gente vacilar. A verdade é o que? A verdade é isso. O que é isso? Ó, isso é igual aqui, ninguém confia naquele deputado, né? Ó, o que está depois, se você fosse classificar o isso no período simples, você classificaria como predicativo do sujeito. Como é que você vai classificar essa oração introduzida pela conjunção subordinativa integrante que? Você vai classificá-la como substantiva predicativa. Subordinada, substantiva, predicativa. A apositiva é a mais diferente aqui das substantivas. Por quê? Porque a apositiva ela vai aparecer muitas vezes, né, antecedida de dois pontos. Mais raramente ela vai aparecer isolada por vírgula. Né? Mais raramente. Na maioria das vezes ela vai estar isolada por dois pontos. Ó. Há uma única saída. Qual é a única saída? Fugir. Há uma única saída. Isso. Ok? Isso. Esse isso, portanto, ele funciona como um aposto, moçada. Ele funciona como um aposto, né? A oração subordinada, portanto, é apositiva. Característica dessa oração, ela é geralmente antecedida por dois pontos, tá? Então, fiquemos atentos a esse detalhe aí. Tá joia, moçada? Por último, aqui você tem a oração completiva nominal. A mesma coisa, pessoal. Tenho necessidade. Necessidade de quê? Eu tenho necessidade disso. Ó, se você fosse classificar esse disso, você classificaria como um complemento nominal. A oração subordinada substantiva, portanto, ela é completiva nominal. Olha aqui mais uma vez o que, né? Conjunção integrante, introduzindo essa oração subordinada substantiva, não é verdade? Ó, o pessoal confunde muito
Confunde muito mesmo a oração objetiva indireta com a oração completiva nominal. Não tem que fazer confusão nenhuma, né, moçada? A objetiva indireta ela vai ser complemento de um verbo, enquanto que a completiva nominal ela vai se direcionar a um nome, né? Ela vai completar um nome. Então, às vezes você tem que tomar cuidado, porque vai na ânsia aqui de buscar classificação. Você já vê uma preposição, isso aqui é um objeto indireto. Calma, cara, isso aqui é complemento de quem? De necessidade, que é um nome. Necessidade não é um verbo. Então, veja, não é um objeto indireto, é um complemento nominal. Perfeito, moçada? Ó, detalhe aqui acerca de pontuação importante. Ó. Pontuação, nós teremos aulas específicas de pontuação. Mas a gente já vai adiantando alguma coisa aqui. Ó. Já vai pincelando alguma coisa aqui. O que acontece? Ó? O que está dizendo aí a observação? Com exceção das orações subordinadas substantivas apositivas, né, eu estou proibido de separar por vírgula, ok, qualquer uma das outras substantivas, né? Estou excetuando aí as apositivas que são isoladas ou por vírgulas, né, ou por dois pontos geralmente, né? Ok? Por que eu não isolo a substantiva subjetiva, substantiva objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, ok? Da oração principal, porque, moçada, ó, sujeito e verbo são termos inseparáveis, verbo e complemento também, nome e complemento também. Não há, em hipótese alguma, uma vírgula isolando, ok? Uma oração subordinada substantiva de uma oração principal, tá certo? Estou excetuando aí, por favor, as apositivas. Tá? De forma alguma haverá uma pausa aí, tá certo? Com exceção das apositivas, tudo bem? Então já antecipe aqui essa regrinha de pontuação, porque ela vai ser importante lá nas nossas aulas acerca de pontuação, tudo bem? Por último aqui, ó, o que eu fiz? Eu vi aqui esses dois períodos, achei interessante de você analisar o que, né? Ó, o que ocorre aqui nesses dois períodos? Ó, você tem duas orações, esse período é composto por subordinação. Essa primeira oração é a nossa oração principal. Ó. Não sabia o que, não sabia algo. Né? Não sabia isso. Essa segunda oração, ó, aqui em cima, é uma oração subordinada. Substantiva. Ok? Objetiva direta, não é isso? Objetiva direta, mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa aqui embaixo. O que eu posso afirmar? Ó? Existe aqui, ó, uma semelhança sintática, ok? Uma semelhança aqui de construção sintática entre, né, essas orações, entre esses períodos, né? Entre essas orações que compõem esses períodos. Então existe aqui uma semelhança sintática, né? Na construção desses dois períodos, ó. Qual é a semelhança? Em ambos, o que eu fiz? Eu peguei e linkei uma oração principal, né, a uma oração subordinada objetiva direta. O que mudou aqui? Mudou foi o conector. Ó. Perceba aqui o conector, né? Bem discreto, né? Aqui eu utilizei o que, aqui eu utilizei o se. Né? A utilização desse que e desse se, eles mantêm uma semelhança sintática, mas existe aqui, ó, uma diferença semântica, né? Semelhança sintática, moçada, porque a construção foi parecida. Diferença semântica, ó, porque os sentidos aqui não são os mesmos, ó. Esse que aqui, ele introduz uma ideia, ó, de certeza. Como assim? Quando eu digo não sabia que o estado dele era grave, é fato que o estado dele é grave, né? E eu não sabia até então. É fato que o estado dele é grave, é uma certeza. Quando eu digo, ó, não sabia se o estado dele era grave, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho uma dúvida. Né? Não é certo que o estado dele seja grave. Pode ser que não seja. Existe aqui uma dúvida, né? E nós não sabemos disso. Tá bom? E nós não sabemos isso aí. Tá bom? Então perceba aqui, ó, enquanto que o que expressa certeza, o se expressa dúvida. Há, portanto, uma semelhança de construção, em outras palavras, uma semelhança sintática entre os dois períodos. Há uma diferença semântica. Né? Por quê? Porque um expressa certeza, o outro expressa dúvida. Né? O que e o se, né? São as nossas conjunções, lembrando, né?
Conjunções, sempre lembrando, insistindo, né? Você veja que eu insisto bastante, né? Porque de fato, né, essas cobranças são frequentes, tá? Nos concursos, são as conjunções, portanto, integrantes. Perfeito, moçada? E é isso aí, ó. Chegamos ao final de mais um módulo, tá certo? De mais uma aula, né? Do terceiro módulo, tá certo? Terceiro módulo, né, do curso Português em Exercício. Terminamos essa primeira aula, teremos uma sequência aí de outras aulas, né, aprofundando a discussão dentro do período composto por subordinação, na sequência período composto por coordenação, e aí as demais sintaxes, a pontuação vai entrar nesse pacote também, né? Mais tarde, né, lá para frente, a concordância vai bater a porta, a regência, ou seja, muita coisa vem por aí, moçada, nesses próximos dois módulos, né? O módulo 3 e o módulo 4. Vamos iniciar aqui o módulo 3, né? Iniciamos o módulo 3, vamos continuar nos aprofundando nele nos próximos encontros, ok? Eu agradeço a sua participação e aguardo vocês nas próximas aulas, ok? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.